E disse que está próximo. Agora, próximo para a espiritualidade não é uma semana nem 15 dias, a gente sabe disso. Mas disse que a Terra já está num estado febril e que determinados espíritos já não podem mais reencarnar aqui, porque não vai dar tempo. Então, de forma que a gente vá se preparando, fazendo suas bagagens aí para a viagem. Como é que você entende a construção de personalidade e individualidade? Como é que essa pergunta é minha? Isso é bom para um psicólogo responder, porque ele vai falar no id, no ego, no superego, né? Comportamento espiritual, comportamento, né? Porque individualidade todo mundo tem, personalidade eu acho que é o comportamento mais fenótipo, e individualidade genótipo, mas isso aí eu acho que um psicólogo daria uma melhorada nisso aí. Eu vejo que o comportamento de personalidade é aquilo que você exibe no seu comportamento diário, na sua convivência. E independente disso, você tem uma individualidade que muitas vezes ela nem você exterioriza. Eu estou te falando essa construção por causa de algumas passagens da Bíblia e pergunto assim, será que quando em alguns momentos se fala ele, não se está falando da personalidade, não é ele que voltará? Para entender melhor essas construções? Pode ser aplicado. Não é? Pode até mesmo que alguns termos, como diz na Bíblia, que Deus resolveu destruir a terra, se irou contra o povo de Sodoma e Gomorra, isso aí é a visão de quem colocou esse adjetivo, né? Em Deus e não dele. Não é porque se você visse alguém que fosse escrever agora sobre o que aconteceu lá, aquela tsunami que houve aí, como é que alguém iria dizer? Deus teve raiva de uma região e mandou uma onda e destruiu todo mundo. Era a visão que eu estaria tendo de descrever, mas não é essa visão divina. A terra precisa passar por acomodações, porque senão a sua pressão é tão forte que ela poderá explodir. De vez em quando precisa de um suspirozinho para liberar alguns gases, algumas energias, e a espiritualidade faz isso com muita propriedade. Ficou muito pouca coisa. Eu estava preocupado com esse tempo, mas acho que 90% das perguntas a gente conseguiu contemplar. Eu queria só já fazer algumas considerações. Primeiro, que nós estamos com as nossas duas obras aí, analisando as tradições bíblicas e o Sermão do Monte, e que nós estaremos autografando quem quiser no final. Quem adquirir essas obras estará ajudando as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, na cidade de João Pessoa, nossa casa máter, que nós doamos essas obras para a instituição de caridade. E, em segundo lugar, para encerrar, eu acho que já são as minhas... Não saiam, nós temos algo muito importante no final, não saiam. Eu queria só fazer uma colocação aqui, que a reencarnação foi a melhor coisa que eu conheci na minha vida. Eu vim de uma família católica, e a própria igreja, onde eu militei, no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, não aceitava a reencarnação. E quando eu conheci a doutrina espírita pela dor, uma pessoa chamada Maria Helena Sobral Crispim foi quem primeiro me deu a mão, num momento muito difícil. E essa senhora, eu a tive durante o tempo que convivi com ela, como fosse minha mãe. Ela fundou o Núcleo Espírita Bom Samaritano, que nós hoje somos presidentes, estamos presidentes, até quando Deus quiser, eu não sei. E uma coisa muito interessante, eu sempre achei uma afinidade muito grande entre eu e ela, porque ela tinha 8 filhos, e os filhos não conviviam praticamente com ela. Quem levava ela para o médico era eu, quem passeava com ela era eu. Até às vezes eu achava que os filhos, meus cunhados, ficavam, ele nunca dizia, mas eu sentia que eles ficavam enciumados. E aí um dia, eu comecei quando ela desencarnou, até então eu não sabia, ela teve um filho. Eu nasci em 1949, ela teve um filho em 1942, que desencarnou com 6 meses. E curiosamente, esse filho dela, depois que ela viajou para o outro lado, ela me revelou que fui eu. Daí a afinidade, que eu voltei. Agora, apressadinho. Hein? Apressadinho. 7 anos depois, voltei como filho dela. Agora não ficou só por aí. Porque eu casei com a filha dela, que era minha irmã. Mas é um incesto no bom sentido. Que é a questão, né? Porque eu voltei para a mesma família e ainda casei com a minha irmã, que veio depois de mim. Quer dizer, é uma coisa curiosa. Só que eu fui nascer, eu me lembro de
de uns versos de Caetano Chico Buarque. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois para me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria, nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Então Deus escolhe os lugares para a gente. E Ele escolheu nascer no interior da Paraíba, na cidade de Lagoa Grande, mas me devolveu a minha família original, onde eu estou já há 26 anos de casado, com a minha esposa, que está aqui presente, e que eu não digo que as pessoas dizem que a gente não deve dizer que é alma gêmea, né? Que não existe alma gêmea, mas a Globo está dizendo que existe, aí eu já posso, né? Que a Globo é toda poderosa. E eu prefiro de chamar de alma gêmea do que alma que geme ou algema, porque muita gente chama assim, né? Então eu queria, de público, homenagear a minha esposa que está aqui, porque sempre que eu viajo, ela está comigo. Tudo pé, meu filho. Ela não gosta, não. Queria agradecer a Deus, ao Mário Jorge, pelo feliz convite, e dizer a ele que ele me proporcionou um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque falar da minha família, falar da minha profissão e falar da doutrina espírita, essa doutrina tão maravilhosa, que quando eu a conheci eu estava em pedaços. E eu digo sempre, se eu fosse uma pessoa que não fosse um pouquinho, se eu fosse mais burro do que eu sou, eu hoje estava num sanatório psiquiátrico. E eu aceitei o espiritismo pela dor. Graças a Deus que eu aceitei pela dor. Porque se não fosse a maravilha, esse oásis espiritual que envolveu família, a Dona Helena, minha mãe espiritual e material, eu não sei quem eu seria hoje. E minha vida é muito cheia, graças a Deus. Eu estou descobrindo que não dá tempo da gente pensar em besteira nem de adoecer, porque quando tem tempo demais, você fica arrumando coisas que não existem. E graças ao Espiritismo, graças a Deus, quem enviou Jesus, quem enviou Kardec, quem enviou Carlos Bachelet, quem enviou Mário Jorge, quem enviou vocês, quem enviou minha família, é que eu estou aqui. Deus esteja com vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.